Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez a um episódio do Filosofia em Foco, né? Hoje com um cenário diferente, né? O Estrela mudou toda essa forma aí de a gente aparecer aqui. E também temos um convidado que é o nosso amigo Rubens Guimarães, né? É um grande amigo, uma pessoa a quem tem uma profunda estima e consideração, e está aqui trazendo uma contribuição para o Filosofia em Foco, certo? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, a gente sugere que se inscreva, se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe, porque desta maneira você nos ajuda a continuar com o trabalho, certo? Então, o nosso amigo aqui, ele é filósofo, ele é mestre em filosofia, certo? E vai nos contemplar com o tema da política, mas antes de fazer a apresentação, eu quero que ele dê a saudação inicial dele. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, é um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado, Marcos. Bom, é isso. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Acho que assim, a gente está precisando dessas iniciativas para popularizar a filosofia. Filósofo não, professor de filosofia. Isso. É isso, obrigado. Alegre. Bom, então assim, eu vou fazer uma breve apresentação do Rubens Guimarães, né? Ele é licenciado em filosofia pela Universidade Federal da Paraíba. Aliás, Sim. Tive o prazer de pagar algumas disciplinas com ele, né? Somos em Juntos. períodos diferentes, mas a gente pagou algumas cadeiras. E tive ainda um outro momento prazeroso quando a gente fez a mesma seleção por mestrado. Ambos fazendo na área de filosofia prática, só que eu mais na área de ética e ele na área de política, né? Exatamente. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Ele é professor, né? Atua como professor de filosofia numa escola Cidadão Integral Técnico de Sistema Público de Ensino do Estado da Paraíba, não é isso? Hoje eu sou professor do Estado, né? Hoje eu estou professor da Escola Técnica de Arte, Tecnologia e Economia Criativa, Sim. Poeta Juca Pontes, que é uma escola técnica ali que funciona ao lado da rodoviária, onde era a antiga central de polícia. O Estado ressignificou aquele espaço e eu sou professor de filosofia lá. E, além disso, atua principalmente com os seguintes temas: formas de governo, democracia, elitismo, massa, poder e totalitarismo, né? E também tem um livro publicado, né, cujo título é Democracia e Elitismo. É um livro que está em uma parceria com o professor Dr. Giuseppe Tosi, grande professor de filosofia política, né? Foi meu professor também. Então, ensaios, certo? Está disponível para venda na Amazon, certo? Ensaios, Democracia e Elitismo, dos antigos e dos modernos. Então, seja bem-vindo. Eu já vou passando a palavra para você, por favor. Então, fui convidado pelo Marcão aqui a falar de política. E aí, enfim, falar um pouco sobre... recentemente eu tenho estudado, lido, buscado, assim, no tempo que nos sobra como professor do ensino médio, que é pouco, mas eu tenho buscado compreender essa estrutura política, principalmente neste momento, o que seria a política antes da polis. O que era isso, política Sim. antes da polis, né? Na realidade, política, enquanto conceito, trata aí das relações na cidade. Então, Sim. trata necessariamente das relações dentro da cidade. E, bom, e nesse sentido, o grego traz isso, né? A filosofia grega, os filósofos gregos sistematizam isso. Mas antes havia as relações. As relações humanas, elas são dadas, independente da polis existir, da cidade existir ou não, né? Então, eu estou, neste momento, numa pesquisa tentando compreender como era isso, né? E aí a gente pode pensar aí que a política surge dessas relações, por exemplo, no Neolítico, né? Você imagina um grupo de humanos ali, na época que éramos caçadores e coletores, e era chamado de bandos, né? Em torno de 30. Você imagina aí essa galera se organizando para caçar o mamute.
né? E aí eles saem para caçar o mamute e tem uma coordenação, tem um líder que coordena aquela tarefa e tem, posteriormente, quando eles caçam o mamute, eles têm que, né, dividir partes do mamute e toda essa divisão se dá, né, de uma forma a que abasteça todo mundo, de uma forma proporcional. Isso é política, no final das contas. Então, isso é uma política antes da polis, né? Antes de a gente já é da natureza humana essas relações. Então, a política, Exatamente. ela é da nossa natureza, né? Como diz o Aristóteles, o zoon politikos, né? Nós somos animais políticos. E isso se dá. Bom, aí depois, né, tem essa sistematização. A sistematização, o grego não inventa nada, né? A gente sabe que o grego ele sistematiza e nos passa, né? Enfim, a gente tem a filosofia grega, ela é, em essência, eles foram, em essência, grandes sistematizadores, né? E aí a gente tem o surgimento da polis, né? E aí as relações ali na cidade, as relações nas cidades passam a ser... necessariamente precisa desse governo central, dessa forma de governo. Aí a gente começa a desenvolver, né, digamos assim, essas relações de uma forma ainda natural. É importante compreender que a política ela nasce como uma praxe, né? Ela nasce como... Ela não tem uma teoria anterior que coordena, ela nasce como uma ética, uma praxe, uma prática, né? E aí depois vai se teorizar a respeito. Então, aí, com o surgimento da polis, aí, sei lá, em torno de 600 antes da Era Comum, né? Se eu não me falha a memória, surge aí o que é o politikos, né? Que é, de uma forma geral, as relações que se dão dentro da cidade, né? Como se dão essas relações, né? Essas relações se dão de governo, né? Essas relações se dão... tudo que aí está da porta da rua para casa, da porta da casa para a rua, são relações políticas, né? Até hoje a gente tem essa compreensão. O que está para dentro está no âmbito do privado, que é o oikos, né? E do grego. Então, aí a gente tem o surgimento da política, né, se organizando. A política surge, né, primeiro como aristocrata. Na Grécia, na polis, ela surge... A polis é aristocrática de origem, né? Tinha os grandes líderes, era uma aristocracia ali. O governo da maioria... Desculpa, é o governo não de todos e nem de um. É o governo da maioria. Né? E ou dos melhores, desculpa. A aristocracia é o governo dos melhores. Aristos, melhores, né? Os melhores. Cracia vem de kratos, poder. E aí, posteriormente, tem toda a sistematização que a gente conhece, né? Platão tem o Sócrates não trabalha, o Sócrates não sistematiza nada, mas ele conversa sobre tudo. E aí o Platão depois vai sistematizar. Eu acho que a primeira, na realidade, sistematização da política se dá aí em Platão, quando ele fala da degeneração das formas de governo, né? Que Platão tem essa coisa orgânica, né? Tudo tem a ver com degeneração. Então, o que degenera está muito ligado ainda aos pré-socráticos, a questão da physis, a questão daquilo que regenera e degenera, da natureza, enfim. E o Platão está muito aí nesse universo, e aí ele faz uma certa classificação, né? E as formas que surgem aí são a aristocracia, que para ele é a melhor forma de governo, o governo dos melhores, né? Sim. A democracia, que é uma forma intermediária, mas já negativada aí por Platão, porque Platão... ele tem umas razões, razões dele para negativar as razões, a democracia. Talvez as razões individuais. Ele implodiria o sistema dele. Implodiu. Então. Implodiu. Por quê? Né? Na realidade, ele próprio era um aristocrata, né? Ou seja, talvez você queira dizer em relação à situação social dele? Eu vou mais além. A questão social dele, eu vou mais além. No próprio sistema dele, da teoria das ideias. Porque, se me falha a memória, ele define que há dois mundos.
né? Um mundo sensível, né? Que é mundo esse das mundo ideias, aqui, o mundo sensível e inteligível, né? É. Então, ele diz que a democracia, em tese, não seria o melhor dos governos, porque seria gerida pelo povo. E o povo estaria com o pensamento voltado para aquelas coisas do sensível, ligado aos apetites, etc. e tal. Ao fenomênico. Então, só o filósofo, o rei filósofo, que teria a razão, teria o conhecimento e poderia ser o gestor. Então, eu acredito que quando ele faz essa afirmação, ele está fazendo isso, é uma interpretação minha assim, porque se ele disser ao contrário, ele vai se contradizer com o sistema dele. Não, claro, não há contradição e os dois mundos, o dualismo platônico, claramente Platão, o mundo sensível é uma imitação fraca do mundo ideal, do mundo do sumo bem, né, da ideia do sumo bem. E aí tem o Protágoras, está nessa discussão, né, no diálogo Protágoras, e o Sócrates está defendendo ali que é necessário educar o cidadão para a política para se tornar, que é o projeto platônico, né, da República, que está posto ali na República, que vai chegar no rei filósofo, né, num processo né, de são pedagógico, livros, né? Digamos assim. Você vai acompanhando, são 10 livros, enquanto a política de Aristóteles são 8. Não, e tem o processo de educação do cidadão para a política. Todos estão sendo educados, estão fora da família, eles são de alguma forma entregues à República, não tem a ideia de Estado ainda, né? E aí a cidade, a polis, é responsável por educar esses indivíduos, homens, certo? Sim. E aí vai sem níveis de educação, níveis, como a gente tem hoje, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sucessivamente séries, né? Eles têm, só que aí eles estão fazendo em cada período, eu não me lembro exatamente, em cada período ele faz uma seleção, e aí quem fica na primeira seleção vai ser Hóplita, por exemplo, os defensores, né, os guerreiros, né? E aí vai até ficar os últimos que vão ser educados para ser os reis filósofos, né? Então ele é por etapas. Né? Exatamente. Esse é o projeto platônico que nunca pisou no chão. Porque Platão carrega essa contradição. Porque se pisar no chão, deixa de ser. Né? Ele está apontando para cima. Né? Exatamente. Se pisar no chão, é sensível, é fenomênico. E o fenômeno ele degrada. E se ele degrada, o ideal deixou de ser. Isso. Então ele carrega, penso aqui, né? Que ele carrega essa contradição. Então, mas ele tenta aí ainda em 2 oportunidades realizar a República Platônica. Acho que ali na Magna Grécia, né? Na Grécia hoje, na Itália hoje, né? Se eu não me engano, na região da Sicília ele tenta colocar, mas não dá certo. Se eu não me engano, eu tenho que checar melhor essa informação. Mas, então, aí ele coloca a democracia, ela só não é pior do que a tirania. Ou seja, a democracia para Aristóteles é uma forma degradada de governo. Desculpa, para Platão, né? E aí essa é a crítica platônica, que é isso que você falou, né? Ou seja, a incapacidade da massa de governar. Né? Isso e aí tem uma contradição, porque a gente fala que a democracia é o governo de todos, mas não pode ser o governo de todos, né? Que é a oclocracia, ela é o governo da maioria. Porque se há um governo de todos, quem serão os governados? Né? Então, para ser governo, você tem aquele que governa e aquele que é governado. A democracia ela nasce como participativa. Né? Depois, a modernidade muda esse conceito, fica representativa, mas ela já tem, no início, essa ideia da participação de todo cidadão, que ali naquele momento na Grécia também, como a gente sabe, eram só os homens maiores e as mulheres e os homens atenienses maiores e livres. Isso. Que exclui as mulheres, os escravizados, os metecos. Os estrangeiros, os metecos, né? Então já era uma democracia que não era inclusiva. Né? Era uma democracia exclusiva. Isso é uma democracia ela mesma, no seu surgimento. E ela surge como um contraponto, isso é importante notar, ela surge como um contraponto, ela surge como uma revolução, de alguma forma. É uma revolução
Eu diria que uma revolução ali, usando o termo revolução da perspectiva inglesa, não da perspectiva francesa, né? Ou seja, é uma transformação, não é um novo homem, mas é uma transformação, porque o que acontece é que a aristocracia internamente está em batalha, está em luta pelo poder, e aí os chamados, a família, os Alquimêonides, que é a família que consegue, digamos, se sobrepor nessa luta, e ela consegue com a ajuda do povo. E aí começa as reformas democráticas, Solon, Clístenes, né? Isso tudo está acontecendo na prática, não tem teoria a respeito disso, né? Isso está acontecendo como um contraponto a essa visão aristocrática e elitista. E aí elite é um conceito que surge posteriormente. Aí, nesse momento, é aristocrático, né? Bom, aí depois vem Aristóteles, né? E Aristóteles é a grande figura que, de alguma forma, ele salva a democracia. Porque ele já está apontando para baixo, não para cima. É o meio termo. Aristóteles é o meio termo, né? O Platão está para cima, Aristóteles é o meio termo. E o Aristóteles traz aí a famosa classificação, né? Das formas de governo aristotélica, que ele coloca, ela é quantitativa, digamos assim, né? Monarquia, que é o governo de um, né? Aristocracia, que é o governo de poucos, e a democracia, que na realidade ele não coloca a democracia. Para Aristóteles, assim, se você ler direitinho ali, na ponta do lápis, Aristóteles coloca a democracia como uma forma desviada. A modernidade é que positiva, né? Não a modernidade, mas a gente positiva. Ele coloca ali demagogia e democracia, né? Existia uma forma de governo que ele chama de forma de governo constitucional. Aristóteles faz análise de várias constituições, né? Tem a Constituição de Atenas, ele faz análise. Isso. Ele compara com outras. Exato. Várias, exato. Inclusive, né? Ele tem esse estudo comparativo, né? Então, na realidade, o que a gente chama de democracia, o Aristóteles chamava de governo constitucional. E o desvio... Sim, aí a classificação é a seguinte, você tem as formas justas e as formas desviadas. As formas justas, monarquia é a forma justa, governo de um, e a tirania é a sua forma desviada. Sim. A aristocracia é a forma justa, governo de poucos, e a oligarquia é a sua forma desviada. E aí o governo constitucional, cuja forma desviada seria a demagogia e, né, a democracia entra um pouco aí. Mas a gente modifica e na realidade, o governo constitucional seria a democracia, né? Bom, e aí ele faz toda a crítica, né? A crítica no sentido kantiano, né? Porque o Kant faz essa crítica para colocar limites, né, para dizer o que é, né? E ele faz essa crítica de alguma forma, e aí sendo anacrônico, usando o termo kantiano para falar de Aristóteles. O Aristóteles positiva a democracia, e aí é aí que surge essa sistematização que a gente está discutindo até hoje, né? Aí surge o que a gente recebe de informação dentro da filosofia e dentro da história dos historiadores, Tucídides, o próprio Heródoto, que está nos informando aí como funcionava a democracia, né? O Tucídides ali escreve a história da Guerra do Peloponeso e ele está ali narrando as conquistas do Péricles, né? O período de ouro na democracia ateniense, que são 15 anos, se eu não me engano, ele fica, né? E aí eu tenho o Glottis, que é um autor que eu gosto muito, e o Glottis fala que esse período do Péricles na liderança como Basileu, né? Na liderança ali da democracia, não é Basileu, não, é Arconte, né? O cidadão ateniense, ele tinha mais direitos, ele recebia mais do que dava para a polis, ou seja, era uma polis que tinha... A polis, na época de Péricles, o cidadão, todos eles, né, tinham uma vida muito boa. Lógico que a gente sabe, historicamente, em detrimento das invasões, das guerras, né,
toda a história do Império. Toda a história de Império, como diz o Walter Benjamin, todo monumento à civilização é um monumento à barbárie, né? Então, quando a gente fala das belezas da Atenas democrática, a gente está esquecendo, né, das misérias que foram, né, ao redor desse império foram criadas. Né? Uma coisa que eu acho interessante em Aristóteles, né, no livro da política, né, especialmente no livro 1, e uma parte do livro 2 também, quando ele traz essa questão eu vou trazendo isso aqui porque eu percebo que as pessoas às vezes confundem muito quando de política, né, no senso comum, né? Porque acha que, não, eu não sou político, né? A pessoa diz, né? Não sou político porque eu nunca me envolvi com política. Não, mas a questão não é essa. Você é um político porque é da sua natureza ser político. O zoon politikon, né? Que ele usa, o homem é um animal político, mas ele, no livro 1, a gente sabe o conceito que ele traz da cidade ali, a importância que a comunidade tem, né? Que o homem por si só, ele não teria condições de avançar. Ele precisa dividir com outros membros da sua espécie as tarefas, as dificuldades, os momentos para que ele avance na sociedade, na civilização e possa progredir para construir grandes coisas. Só que essa necessidade que é natural, que ele precisa se aglomerar, David Hume também fala disso, ele fala muito pouco sobre política, mas tem uma parte no tratado que ele também fala disso, Tratado da Natureza Humana, que uma vez que ele precisa, por natureza, se aglomerar, se ajuntar, né, para avançar na produção das coisas e na sobrevivência, ele também precisa criar um mecanismo, um dispositivo que possa, digamos assim, coordenar essa união, né? Que, através das leis, né? E etc. Então, acho interessante essa forma como ele introduz o conceito de política, que é o livro 1 que ele traz, para poder avançar para as outras questões. Né? Uhum. A gente se perde um pouco na história, mas se a gente conseguir isolar, né, não olhar com olhos modernos, contemporâneos, sim, aquela estrutura grega clássica, a gente percebe algumas coisas interessantes. Se conseguiu naquele momento ali, apesar de todo o seu caráter, né, exclusivo, né, a democracia consegue uma ética que todo cidadão participava. Era necessário que participasse. Não tem sentido para o grego da polis daquela época a existência fora da polis, fora da coletividade. A individualidade é fabricada depois. O grego não tem ideia de indivíduo. Né? Existe a polis, existe a coletividade. Né? Então, existe a pessoa. A gente perdeu. Existe a pessoa. Mas existe não a pessoa o indivíduo. E seus interesses, mas não o indivíduo. Exatamente. E isso é criado na modernidade. Né? O capitalismo está usando isso aí bastante. Mas e aí você tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, você sabe, o indivíduo ele é chamado a participar, né, da cidade, né, da organização da cidade, do governo da cidade, participar da cidade, da coletividade. Sim. Mas quando ele opta por não participar, ele é completamente mal visto. O vizinho, isso aí sabe qual é o termo? Idiota. Aquele que é o fechado em si. O termo idiota vem daí, que é aquele que opta por se fechar. Sim. Ou seja, a ideia, se você pegar direitinho, a ideia de indivíduo nasce da ideia do idiota. Ou seja, e era vergonhoso isso. Então o vizinho apontava o dedo, não foi para a polis hoje não. A gente teve lá uma votação e você não foi por quê, seu idiota?
Você é um idiota. Enfim, então... E como era uma coisa participativa, sim. Né? Não era como hoje que a gente vota e o cara que resolve tudo lá. Sim, era direta. Você tem que ir lá, direta, tem que estar presente. Você né? tinha que estar presente, ou seja, era direto, a participação era direta. Você ia para a Ágora, se você fosse homem, etc, né? Você ia para a Ágora e você dava a sua decisão levantando o braço. A democracia ateniense é o braço levantado, ponto. Uma pessoa, um voto. A condenação de Sócrates se ele era, um caso se ele lá, era né, sapateiro ou se ele era o dono das naus que iam invadir Tebas, sei lá, enfim. Isso é importante compreender. Quando a gente chega na modernidade e há porque você sabe que a democracia ela some quando Filipe II desce. E Filipe da Macedônia, né? Sim. Desce e conquista ali a Ática como pai todo. Do grande conquistador. Alexandre. Quando ele conquista, ele conquista de dentro para fora, né? Porque o Filipe II, quando ele entrou em Atenas, a galera já não tinha nem o que fazer, né? O que acontece é que ele minou, ele usou a própria democracia para minar. Então a democracia tem isso, né? E aí ele toma e o cidadão se perde. Aí vem, como você sabe, o período helenístico, né? Que aí o indivíduo começa a surgir aí, né? As questões não são o indivíduo, a pessoa, a polis não existe mais. Agora a gente não é livre porque a gente é dominado. Agora a gente é um rei. E o rei é estrangeiro, né? E agora? Então entra em crise, aí vai surgir as escolas helenísticas, todas elas do cinismo, todas. Enfim, então você vê como é tão quando Filipe desce e conquista a Ática, o mundo grego desaparece, como a gente compreende, como a gente admira. Né? Ele passa a ser uma outra coisa. O fato de Aristóteles ter sido preceptor de Alexandre, o fato de a Macedônia, né, eles estarem em constante relação com os gregos, e a cultura grega predominava na região do Mar Egeu ali, né, onde hoje é a Grécia, a Turquia, enfim, as ilhas, como a gente conhece. Isso termina que inaugura o período helenístico e a gente termina. Eu costumo dizer para os meus alunos: você sabe por que tem um professor de filosofia aqui dando aula para você hoje? Porque Filipe, da Macedônia, desceu e conquistou a Ática. Você pode fazer uma linha, né? Porque aí você tem o período macedônico, Alexandre, depois, enfim, tem a Roma, que herda essa cultura, e aí depois os Estados Nacionais, Portugal, atravessou o oceano, é que a gente está. Então você consegue fazer uma linha histórica sobre isso. Isso tudo é a questão... É engraçado, porque a gente começou a falar de política, e imediatamente entrou em democracia. Se confunde um pouco, né? Política e democracia. Lógico que a política e a democracia não surgiram juntos, não nasceram juntos. A política é anterior à democracia, a democracia é uma forma de fazer política, né? Que os gregos ali sistematizam. Há uma certa ideia de que, como eu volto a narrar no Neolítico, os caçadores de mamute, essa forma de divisão, em algum momento, ou em alguns grupos, talvez fosse mais igualitário, isonômico, como gosta o Heródoto, a mais bela das palavras, isonomia. Então há essa possibilidade, claro, é bem óbvio a gente fazer um exercício, né, intelectual e de pensar que, sim, grupos resolveram dividir as partes do mamute de forma igualitária. Isso é um sistema já, que não tem nome. É a forma como eles se organizaram. É uma praxe. Né? É uma praxe, é uma forma de ser, uma forma de se organizar. É política e, eventualmente, é uma protodemocracia, uma proto-isonomia, né? Ou seja, um início, que aí, volta a dizer, o grego sistematiza. Né? Mas se mistura muito a história da política e da democracia. Eu já li algumas coisas que eu acho um pouco exageradas sobre a democracia. Tem algumas coisas que são interessantes, né? Que a democracia ela é a própria política. Né? A política, a condição necessária para a política é participação. Se existe participação, é democrático. Mas isso eu acho uma forçação. Né? Quando você tem um rei, é uma monarquia,
O povo não tem direito a nada, não tem nem terra, porque todas as terras são do rei. É uma política. É uma forma de política. Não tenha dúvida, sim. E o risco de uma política dessa é exatamente o poder totalitário, poder exclusivo, o poder na mão de um só. Eu tenho, assim, certas questões sobre isso. Eu compreendo o que você está falando, eu tenho certas questões sobre isso, porque a gente pode ter um rei bom. Pode. A gente pode ter um rei que, eventualmente, permite ouvir os seus servos. E a gente tem na história algumas coisas. Por exemplo, se você olhar a tradição inglesa ali dos reis que participavam, né? Não só a mitologia, né? Mas também os reis que tinham essa participação. A própria tradição inglesa de uma monarquia parlamentarista, democrática. Exato. Né? Então, eu acho que a gente não pode misturar, dizer que toda política é democracia, mas a gente pode pensar que a forma de governo mista. Estou tentando me lembrar daqui a pouco eu vou lembrar, o autor, né? Que é esta você pode ter, que vai chegar à república, né? Que você pode ter uma participação popular, uma participação da elite, a ideia do Senado é a participação da elite, a ideia da Câmara de Deputados, né? Da Câmara, né? É a participação do povo, né? E você ainda tem um imperador. Então, essa é uma forma mista. Então, a democracia está aí, sim, de alguma forma. Mas o governo não é democrático. Pode ser uma... Não, isso que você está dizendo, claro que há as exceções, mas não é todo rei que é assim. Também. Não. Agora, como nem toda democracia é justa. Sim, claro. Então, é verdade. Mas a gente tem, por exemplo, algumas questões do século XVII, depois do século XVIII, do século XVII na Inglaterra, com a questão da monarquia, né, que é necessário que se faça um grande movimento revolucionário, né, que esse movimento chamado de Revolução Gloriosa, né, sim, que envolve os Whigs sim, e os Tories, sim, né? Sim. Os Whigs eram mais liberais e os Tories sim, mais conservadores. E depois, no século XVIII, na França, a gente tem a Grande Revolução sim. Francesa. Que, aliás, a Grande Revolução Francesa, só para concluir a minha fala, para não perder, ela tem uma coisa que tem um desdobramento que, a partir do século XIX, vou falar aqui no Brasil, né, ela consegue se desdobrar de uma maneira que nisso que hoje a gente chama de direita e de esquerda, né, com o parlamento, né? A ideia do parlamento. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que esses dois grandes movimentos revolucionários, na Inglaterra e na França, e que até hoje a gente tem a repercussão disso, né? A Carta dos Lordes. Então, exatamente em função desse estado de gestão da monarquia, que estava uma coisa absurda, né? Mas aí eu não estou discordando. Não, eu estou compreendendo. Mas assim, é um posicionamento. Mas aí a gente está falando de democracia. Sim. Certo. Quando a gente está falando de democracia, e aí só me permita retornar um pouco, a democracia ela desaparece quando a Atenas é tomada. Ela desaparece. Sim. Então aí você passa... Os 30 tiranos, né? Você tem o surgimento da República em Roma, posterior, que aí envolve, né, o povo, mas não é a democracia, é a república. E aí a gente tem que fazer a res pública, né? O grego tinha o koinos, que é takoiná, desculpa, o takoiná, que é a coisa em comum, é o incomum, a coisa em comum da coletividade, takoiná, da comunidade, da coletividade, que dá uma ideia aí de república e de democracia, aquilo que pertence a todos, takoiná no grego e a res pública no latim, né? O que acontece é que a democracia, como a gente compreendeu ali, ela deixa de existir. É um mundo que desaparece. E ela vai ressurgir posteriormente. Aí, na prática, só
O que você está falando, esse momento ali é um momento de ressurgimento da liberdade, ou é um momento de ressurgimento de certos valores, né, que não é necessariamente a culminância é a Revolução Francesa, mas você tem a Revolução dos Lotes e você tem a independência norte-americana, que aí é o retorno da democracia na prática. Né? Ou seja, a democracia some quando a Grécia é conquistada, Atenas é conquistada, e ela só ressurge aí. Ressurgem os sinais dela, do governo da liberdade, ou do governo da isonomia, do governo da liberdade e da igualdade, os valores gregos de liberdade e igualdade, eles ressurgem aí, mesmo antes de serem declarados pelos revolucionários franceses, ela ressurge aí um pouco na Inglaterra e contamina a colônia americana, que é os Estados Unidos. Né? E aí os Estados Unidos fazem a sua independência, né? Com muito sofrimento, suor e sangue e morte, e declaram e reinauguram a ideia democrática como prática. E aí, ou seja, você tem aí em torno de, vamos colocar, em torno de 1.800 anos sem democracia. A gente tem a República, que é... E aí a gente precisa diferenciar um pouco entre o que é República e o que é democracia. E aí eu estou falando pessoalmente dentro daquilo que eu tenho lido, mas isso é uma doxa, é mais a minha opinião a respeito, né? Mais baseado no que a gente tem lido. Eu percebo, ou eu entendo que a forma de organização é a República. O Estado se organiza de forma republicana, porque ele tem os 3 poderes, e os 3 poderes são independentes, autônomos, independentes e harmônicos, né? Essa é uma questão que no Brasil está muito se discutindo agora. Mas a gente tem a democracia como visão de mundo. Democracia, ela passa a ser uma visão de mundo. Então você pode ter uma escola democrática, você pode ter enfim, você pode ter organizações políticas democráticas, mas não republicanas, porque a república é a organização do Estado. Então a democracia passa a ser uma visão de mundo, uma ética, um comportamento, uma forma de encarar o seu direito, independente da gente estar, eu e você, cidadão de uma cidade que não é democrática. Mas a gente pode se tratar democraticamente. Eu escolho tratar você democraticamente como igual. E eu escolho, ao seu lado, lutar pela igualdade, pela liberdade. Ou seja, vira uma visão de mundo. Óbvio que isso é um arriscar meu aqui. Isso é alguma coisa que eu já tenho na minha cabeça já há algum tempo. Gostaria até de escrever, falta tempo. Mas essa estrutura... E aí a democracia ela ressurge aí, e ela ressurge de fato depois da Segunda Guerra. Que aí a Europa vira democrática. Como uma necessidade de sobrevivência, como uma reafirmação à barbárie. Como dizer assim, olha o que a Alemanha fez. Olha o que Hitler fez dentro da Alemanha. Então, a gente precisa reafirmar isso. Aí surge os direitos humanos. Não só o Hitler, mas também... A democracia como forma de governo, novamente, enfim. Mas aí depois hoje a gente está se perdendo um pouco, né? Porque a democracia liberal está se perdendo um pouco. Exatamente. A gente, no tempo aí, a gente já tem um tempinho aí. Eu queria exatamente trazer, assim, que você fazer uma questão sobre... Como é que você vê hoje a democracia? Como é que você vê hoje a democracia, o risco que ela tem, e como é que você consegue fazer esse link com o sistema capitalista nesse jogo todo aí? Tem um momento... Qual é a sua visão de mundo? Tem um momento bem claro aí, que é o momento que a democracia como valor universal, né? Que aí os marxistas se incomodam bastante. Quando a declaração, é um marxista que faz isso, italiano, se eu não me engano, daqui a pouco eu lembro. E quando há essa compreensão da democracia como valor universal, surge a democracia liberal. Então, a gente tem que retomar o grego, porque a base democrática é igualdade e liberdade. Você parte da igualdade para conquistar a liberdade.
Ou seja, o grego era assim. A polis precisa sobreviver. Então, todos são iguais aqui para que a gente converse no mesmo nível e se una para enfrentar a outra polis, porque quer invadir. Então, você parte da igualdade para conquistar a liberdade, porque vocês juntos, se tratando como iguais, né, você luta contra a opressão, beleza? Esses são os valores gregos. Quando a gente tem, recentemente, né, na modernidade, contemporaneidade, na realidade, essa declaração da democracia como valor universal, a gente tem a ideia de que, e aí você tem essa disputa clara entre o capitalismo e o comunismo, socialismo, liberalismo, enfim, esses dramas todos que são postos para a gente. Quando você tem esse embate, é preciso, e aí é interessante porque o capitalismo coopta, a ideia de democracia e a ideia de liberdade. A gente tem ali, lê um pouco de Rousseau, um pouco de Locke, um pouco de Hobbes. Você percebe aí essa discussão ali clara, né? O Locke, ele coloca a propriedade privada como valor, sim. Como justnaturalismo, né? Como valor, né? Direito natural. Então, isso aí começa a degringolar a partir daí, eu penso. Mas o Bob tem um texto que é As Promessas Não Cumpridas da Democracia. E isso ele já está prevendo a crise, né? Não me lembro o ano que o Bob escreveu, mas aí na década de 40, em torno da década de 40, né? E já é uma previsão aí e a democracia ressurgindo na Europa, então ele está já apontando, olha, a democracia não tá entregando a educação para a democracia, por exemplo. A educação para a cidadania. Até hoje, os sistemas de educação, os governos declaram que a gente precisa educar o indivíduo para a cidadania. Mas, na prática, não tem acontecido. Não tem acontecido. Um texto muito bom que eu particularmente gosto de Norberto Bobbio, é Poder Invisível da Democracia. É um texto fantástico. Que é uma ideia da democracia como visão de mundo. Exato. Uhum. Que é essa coincidência aí eu particularmente gosto muito, né? Então aí a crise já está. Agora, tem um detalhe: a história da democracia é a história da crise. A democracia, ela nunca é dada. Primeiro que ela nunca é dada, ela é conquistada, mas ela é nunca. Estamos no Estado democrático agora, nunca mais. Então, a democracia a gente tem que estar sempre lutando. E para ver essa luta contínua, a gente precisa de educação. E aí tem a crise, porque a democracia se torna inclusiva, o capitalismo fabrica milionários, os recursos não são... Hoje a gente tem um país que se diz democrático. Como é que o Brasil pode se dizer democrático se tem gente morrendo de fome? Aqui, a região metropolitana de João Pessoa é a região que tem uma das maiores desigualdades do Brasil. A gente tinha em torno de 95% a diferença daquele que ganhava menos e ganhava mais. Então tem um cara ganhando, né, sei lá, 100 mil reais, tem um cara ganhando 1.000 reais. Assim... Nesse nível de desigualdade, a pergunta que eu coloco é, nesse nível de desigualdade, é possível democracia? Eu vou estender... Sendo o governo da igualdade? Eu vou estender a extensão geográfica, né? A gente está pegando aqui João Pessoa, né? A Paraíba. Mas assim, se a gente parar para analisar que a gente tem hoje 8 bilhões de pessoas no mundo e que desses 8 bilhões de pessoas, 8 pessoas têm o suficiente para alimentar 50% dessa população, então não vou responder mais nada para você. Eu acho que o sistema, a resposta... não está exatamente no sistema em si. Está, talvez... Não no sistema democrático. Não, mas porque existe a democracia e existe um outro sistema, o financeiro, por trás. Sim, claro. Eu estou fazendo essa comparação aqui, essa ponte. Mas você percebe que cooptou, né? O capitalismo cooptou a democracia e a democracia serve aos interesses do capitalismo. Ponto. É exatamente isso então, que há, ou seja... Então não tem solução. Se essa é a questão, assim, se vocês finalizam com isso, bate o martelo, não tem solução. Não, a democracia está sempre para ser conquistada.
Então, tem solução? Tem. Nós somos humanos, enquanto estamos vivos, a gente está procurando solução. E tem sim, eu acho que tem movimentos interessantes. Por exemplo, recentemente, algum tempo eu li um artigo que era Democracia Sem Demos. Olha que interessante. Democracia? Sem demos. Certo. Democracia sem Sim, povo. claro, sem demos, povo. claro, entendi. Que é, hoje, no nosso sistema, falando honestamente, nosso sistema eleitoral, quem é possível de ser eleito e ter voz? Quem tiver recursos. Quem tiver recursos. Aí, não, você tem algumas vozes dissonantes, claro. Você tem figuras como Erika Hilton, uma mulher trans. Você tem figuras ali que estão ligadas ao PSOL, ao próprio PT. E eu digo até, eventualmente, aos outros partidos de direita também. Também não exclui todos os indivíduos. Mas a imensa maioria está comprometida com os interesses próprios, oligárquicos. Oligarquia como forma desviada do governo, aristocrático, seja oligárquico, né? A gente tem interesses da elite, né? Então você tem interesses tantos que cooptaram, que sequestraram a democracia. Aí eu acho que na queda do Muro de Berlim para frente, por aí, a gente tem essa crise. E essa crise está no nosso quintal aí. A gente teve, né, recentemente governo um pouco, né, voltado um pouco para um tipo de ação mais totalitária, mais repressora, mais repressiva. Né? Enfim, então você tem... Aí, por outro lado, a gente tem um movimento que eventualmente elege alguém que está eventualmente à esquerda e tem um discurso e um comportamento um pouco mais democrático. Então, é isso. É isso. Para sempre. Eu acho que esse movimento é para sempre. Não, o movimento tem que existir, né? Sim. Tem que existir. Sempre existiu. Mas estamos em crise. Mas não tenha dúvida que realmente a gente está passando por um momento muito difícil que eu acho que vai além até. A crise, eu vejo hoje, não é só uma crise política, sabe? É uma crise ética, crise moral, é uma crise ambiental, é uma crise sobre muitas perspectivas. A questão ambiental é como outra. se a humanidade ela tá se perdendo. Ou seja, David Hume no século XVIII já botou em questão a racionalidade humana e por isso que ele dizia sua célebre frase: a paixão, a razão é escrava das paixões. Né? Hoje mais do que nunca eu começo a refletir sobre aquilo e eu acho que ele estava muito iluminado quando disse aquilo, não foi compreendido, né? Mas a escola de Frankfurt está fazendo essa crítica desde 40, desde 45, 40 depois guerra, a escola de Frankfurt está fazendo justamente essa crítica, né? Ou seja, o excesso tem um trecho interessante naquele dialética do Adorno lá, dialética do esclarecimento, né? Que que ele diz que tragédia seria um mundo todo iluminado. Ele está fazendo a crítica ao iluminismo, né, a partir de Kant, está fazendo a crítica a Kant, né, a essa coisa. E a gente tem a tragédia, que é a tragédia da nação mais esclarecida, seja lá o que isso for, do Ocidente, a Alemanha, fez o que fez. Então, essa crise é o que seria essa objetivização, né? Esse desvelamento, né? Essa crise da metafísica. Tudo isso traz a gente para cá nessa crise humanística, né? A gente está numa crise humanística. Vamos esperar que a gente consiga dar a volta, né? Não, eu acho que a gente consegue, mas você tem que lutar sempre e educar. Sim, a educação tem que educar. É uma das coisas, mas também vejo um descaso muito grande com a educação. Sim, a trincheira hoje é o ensino médio e o ensino fundamental. Então é muito triste o que eu vejo, assim, sabe? Eu, como sou uma pessoa... Eu sou um educador por natureza, muito embora não esteja na sala de aula. Eu gosto, eu sempre gostei. Já dei aula no passado. Mas, assim, eu fico triste com tudo isso que a gente vê, sabe? Os jovens estão aí nas ruas ao invés de estar nas escolas. Então, é muito difícil, né? Mas aí a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Infelizmente, né? Tá tão bom, mas assim... Cronos está aí. Primeiro, eu quero agradecer aqui a você pela sua presença, certo? Agradecer pela sua presença e a gente precisa dar um brindezinho aqui do Filosofia em Foco. Eu não tinha visto direito. Eu posso abrir? É seu. Rapaz,
Ah! É a caneca, cara. Que velho, que massa, cara, que massa, ó. É isso. Essa aqui vai ser meu café da manhã todo dia. Pronto. Opa. Beleza? Obrigado, Marcão. Valeu, foi um prazer. E obrigado por me convidar e sempre que quiser bater papo, estou por aqui. É isso. Então, obrigado a vocês que ficaram conosco e a gente está encerrando mais um podcast. Espero que vocês gostem e reitero aquilo que eu pedi. Se vocês gostarem, por favor, dê o like e compartilhe. Obrigado e até a próxima. Obrigado.